A Jane estava ali me lembrando do período de oração, quando a gente marcava e tinha poucas pessoas. O pastor Paulo Ivan viveu e vive isso. A gente sabe que tem esses períodos que é tão necessário, tão assim, essencial na vida do cristão, na vida de todo ser humano, de chegar ao Senhor. Mas muitas vezes algumas coisinhas, alguns detalhes, parece que nos tira, Davi, parece que tira da gente a importância ou entender que é prioridade separar um tempo para falar com o Pai. E ao mesmo tempo estar no culto, estar na casa do Senhor, estar reunido como igreja, é algo tão precioso, que muitos às vezes fazem opção por cultuar em casa, ficar em casa, mas é impossível a gente ver a Deus, tocar a Deus, sem tocar no irmão, sem perceber o irmão, sem também ser percebido. E por isso que a própria palavra de Deus nos recomenda a não deixar de congregar, não deixar de reunirmos como igreja. E por isso que a gente deve chegar todo domingo, ou segunda ou terça, dependendo de onde cada um tem sua agenda, mas principalmente sabendo que você tem a oportunidade de manifestar o amor de Deus que está na sua vida. Eu tenho a oportunidade de cumprimentar uma pessoa com mais tempo, você também, e é isso que nos faz manifestar o amor. E quando nos reunimos aqui, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 34, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 34, nós reunimos para cumprir esse propósito. Tem uma versão que fala louvai ao Senhor. Então, aleluia, louvai ao Senhor, alegrai-vos, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu fico tão feliz com isso, porque é um amor que é constante e contínuo. É um amor que é constante e é contínuo. Por isso nós nos reunimos aqui nessa noite e reuniremos vários tempos, quantos dias Deus nos permitir. Com alegria, eu quero convidar você a ficar de pé e apresentar o seu coração, um coração grato, um coração que manifeste gratidão. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode ser que o momento que alguém esteja vivendo no momento não é bom, mas o amor de Deus é bom em todo o tempo. E por isso nós nos alegramos. Por isso nós nos alegramos. Faça a sua oração, feche os seus olhos. Enquanto esses acordes são retirados, mas eu quero ouvir a corda do seu coração, o louvor do seu coração. Agradeça ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui. Obrigado pela saúde, obrigado por termos disposição para estarmos aqui na tua presença. Obrigado porque o teu Espírito é sobre nós, o teu Espírito está em nós, e o teu Espírito fala com o Espírito que está em nós, e dá-nos gratidão. Gratidão para estar na tua casa, gratidão para te louvar, gratidão para aprender de ti, gratidão para manifestar o amor ao meu irmão, à minha irmã, gratidão
para ser transbordante um com os outros, sermos generosos um com os outros, porque existe em nós a percepção do teu amor, a percepção do teu amor. E assim nós te agradecemos e queremos entoar ao Senhor cânticos novos e louvores de gratidão. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas e junto vamos cantar. A palavra do Senhor em Salmos 22:3 diz que o Senhor, Ele é santo e que Ele está sentado no seu trono, recebendo os louvores do seu povo. Que nessa noite nós como igreja possamos adorá-lo intencionalmente, nós possamos levantar e erguer um altar de adoração aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele está recebendo os nossos louvores. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, declare isso nessa noite, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare: todavia me alegrarei. Declare: ainda que não haja, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Ele não vai deixar o desespero tomar conta da sua mente, do seu coração. A situação na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda. E o produto da oliveira minta, todavia, todavia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja declare. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. O mais alto que você puder. Tu estás assentado no seu trono, Senhor, ouvindo a nossa adoração. Nós iremos sempre te adorar, Jesus. Nós temos vários motivos para isso, inúmeros motivos para isso, Senhor. Nós elevamos as nossas mãos, nós elevamos a nossa adoração, porque o Senhor é digno. Morreu por nós, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Os anjos clamam, santo, toda a criação, santo,
exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome, o nome dele é sobre todos. E nós estamos aqui adorando os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, toda a criação. Mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, aplauda o Senhor. Com suas palmas, vamos celebrar o Senhor. Quem está feliz com o Senhor? Te adoramos, Jesus. Fico feliz em vir em tua casa, em minha voz e cantar.
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Então bendiga. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Declare. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Declare. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Abre o som aqui. Som. Ei, oi, som. Graça e paz, igreja. Tá fraco. Graça e paz, igreja. Ah, sim, assim é bom. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu conversava com um irmão, um amigo, essa semana, e eu vi nascer. E agora ele está se preparando para um casamento. E eu falava para ele sobre o quão importante, o quão é maravilhoso a gente andar na presença do Senhor, a gente compreender o reino de Deus. E eu dizia para ele que o reino de Deus é algo muito simples. O reino de Deus, pastor Paulo Ivan, Deus revelou-se de uma maneira tão simples e tão natural que qualquer pessoa pode compreender. E Jesus, quando manifesta-se para o povo de Israel, ele fala que era um povo que estava assentado no vale da sombra da morte, e para essas pessoas raiou uma maravilhosa luz. E a mensagem de Jesus, ela vem sendo pregada e propagada há 2000 anos. Nunca faltou alguém que anunciasse o amor de Deus. Rafa, nunca o mundo ficou sem a presença de alguém falando do nome de Jesus. Mas essa obra, irmãos, ela não pode parar até que o último gentil seja alcançado. O problema é que nós não sabemos quem é o último gentil. Então não está na hora da igreja abaixar a guarda e parar de evangelizar, parar de pregar. E a igreja trabalha os ministérios, e o pastor Marlon, ele fala: pastor Arcanjo, o que eu sei fazer é pregar o evangelho, eu sou um evangelista. E eu pergunto para você, quem não é evangelista aqui? Quem não prega o evangelho? Quem não anuncia o reino de Deus? O Senhor te chamou, o Senhor te convocou para revelar e para manifestar e pregar a boa obra. Irmãos, existem pessoas que talvez estejam ao seu lado, seu vizinho, seu colega de trabalho,
um familiar próximo ou distante, alguém na universidade. Existem tantas pessoas, às vezes um desconhecido, tão somente está esperando você abrir os seus lábios e falar do amor de Deus. Mas há também aqueles que precisam ir para longe, aqueles que precisam atravessar os oceanos. Nós só estamos aqui reunidos nessa noite porque alguém lá no passado, pastor Paulo Ivan, pagou o preço de deixar para trás a sua família, sua mãe, o seu pai, seus irmãos, porque Jesus disse assim: olha, aquele que não abrir mão da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, por amor a mim, não é digno do reino. Quando nós falamos isso, pastor Junel, nós estamos dizendo para você que você tem um chamado e você tem um compromisso de pregar o evangelho, de anunciar a salvação para os perdidos, de levar a boa nova àqueles que estão tristes. Pastor, mas como eu faço isso? É simples. Há tantas maneiras tão gentis de fazer a obra de Deus. As irmãs estão com envelopes aqui, irmãos, e muitas vezes a gente pensa que se trata de dinheiro. Não, não se trata de dinheiro. Aliás, o povo de Israel tem uma prática, os judeus têm uma prática, e eles têm do lado de fora, é como se fosse eu já falei isso aqui, uma caixa de correio, é como se fosse uma caixa de correio, e lá está escrito charit, e você vai passando, e eles têm 8 maneiras diferentes de cooperar com a obra, para o crescimento do reino, 8 maneiras diferentes. A gente fica tentando hoje em dia, mas 8 maneiras. Eles têm uma forma que eles fazem, que a pessoa está passando na rua, aí simplesmente vê lá, na entrada de um templo, e ele tira um determinado valor e coloca ali. Sabe aquela história de que a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda, que a esquerda não sabe o que fez a direita? É assim que eles fazem. Muitas vezes eles abençoam obreiros, ministros de Deus. Chega ali e dá uma oferta, Geisa, para comprar um terno de um pastor, para pagar uma passagem de um evangelista, para abençoar uma hospedagem de um servo, de um obreiro de Deus. São tantas as formas, que nós podemos, irmãos, e não responda, mas nós podemos visite um hospital, um local triste, né? E dentro dos hospitais, do lado de fora, ou às vezes acompanhando, existem familiares. Chega perto de uma pessoa dessa e pergunta assim: olha, o que você está fazendo aqui? Ele vai falar: não, tem um familiar, tem alguma pessoa. Essas pessoas muitas vezes não têm onde tomar um banho, não tem um prato de comida. Essas pessoas estão precisando de uma palavra de carinho, de afeto, de amor. Não se trata de dinheiro, se trata de gratidão, de falar do amor, de falar do reino de Deus. Jesus, todas as vezes que fazia uma obra, eu me lembro de uma cena, de um dos filmes de Jesus, e uma pessoa pergunta assim: mas por que vocês seguem ele? Aí imediatamente tinha um leproso, e as pessoas estavam enxotando e jogando pedra, e expulsando um leproso, porque os leprosos não podiam ter contato. Aí de repente, naquela cena, Jesus se levanta e vai em direção ao leproso, e um soldado perguntou: por que vocês seguem Jesus? Ele falou assim: olha, preste atenção que você vai ver por que nós seguimos a Jesus. Jesus então caminha em direção a um leproso, o acolhe, o abraça, segura pelas mãos, ora com ele, dá um pedaço de pão, se levanta e vem embora. E naquela cena daquele filme, o leproso sai comendo o pão, de repente ele olha para suas feridas nas mãos, não enxerga mais nada, passa a mão no seu rosto, não vê mais nada, e olha para trás e dá um sorriso para Jesus, e Jesus dá um sorriso para aquele leproso, curado. E aí o discípulo fala assim: olha, é por isso que nós servimos Ele. Ele fez tudo isso por amor. Tudo que você fizer para o reino, faça por amor. Eu queria que você colocasse de pé, e vamos orar nesse instante, e vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor. As irmãs estão com alguns envelopes. Se você nessa noite quer ser generoso na obra, no reino, só levanta a sua mão, alguém vai até você, te entrega o envelope,
Pastor, eu não trouxe hoje nenhuma, não vim preparado. Pega o envelope e põe dentro da sua Bíblia. Pega o envelope e põe dentro da sua Bíblia, porque Deus vai te dar a oportunidade. Mas o mais importante é você abrir o coração e falar: Senhor, eu quero ser útil no Teu reino. Eu quero, ó Deus, cooperar na Tua obra. Eu quero, Senhor Deus, me sentir que faço alguma coisa para o Teu reino, para anunciar o amor de Jesus para o mundo, para os perdidos. Feche os seus olhos. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar agora este momento tão especial, onde o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito. Ó Deus, nós queremos semear neste lugar, nesta noite, a semente do amor, a semente da gratidão, Deus, a semente da prosperidade, a semente, ó Deus, do socorro e da provisão. Pai, que no nome de Jesus se levante neste lugar, Senhor, pessoas que se apaixonem pelo Teu reino, pelo Evangelho, pela palavra, pessoas que tenham paixão pelas almas, que se quebrantem, que se compadeçam daqueles que sofrem, Senhor, porque esta é a obra e a missão que o Senhor nos confiou. Ir em busca da ovelha perdida, ir em busca da ovelha ferida, e levar a Deus a cura, levar a Deus o óleo, levar o alimento, levar a palavra, levar a salvação, anunciar o Teu reino. Abençoe, Senhor, as nossas despensas, os nossos celeiros, que haja abundância, Senhor, na casa do Teu servo, da Tua serva. Ó Deus, e que neste lugar, ó Deus, os celeiros sejam cheios e repletos, Pai, para que esse povo possa dar e não, ó Deus, esperar, ó Deus, receber, mas que possam ser generosos. Pai, nós no nome de Jesus oramos para que o Senhor abra as portas do emprego, para que o Senhor prospere, ó Deus, o empresário, para que o Senhor promova, ó Deus, o Teu servo, que a provisão do Senhor se multiplique, ó Deus, nesta casa, que os Teus filhos possam experimentar, Pai, as riquezas celestiais, o tesouro do céu, que está reservado para os Teus filhos, Pai. Nós oramos, ó Deus, a oração da abastança, a oração, ó Deus, da abundância do Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na Tua obra, no Teu reino. Receba a nossa oração nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão ministrando mais uma canção, você tem agora a oportunidade de vir e de alegremente ofertar na casa do Senhor. Quem for fazer a contribuição pelo QR Code, é só pegar o envelope e fazer a leitura, e Deus abençoe, em nome de Jesus. Com alegria, oferte ao Senhor. Dame fregadeira contra mim, querido olhar nos poços, frustrados.
Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. A marca da promessa. Você tem o quê? Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da Profetiza promessa. na sua vida. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir, se decidido eu estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Mais uma vez. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Se assente no seu lugar, só um minuto antes do pastor Roberto pegar a palavra. Eu quero dar uns recadinhos que o pastor Alan pediu para dar a vocês. Ele está hoje em Jequitaí mais uma vez, ministrando lá. Vocês estão vivos aí? Pastor, então ele... Aleluia, é pegadinha, viu, gente? Para ver se vocês estão atentos. Vocês estão atentos aí? Amém. Então, o pastor Alan está lá em Jequitaí hoje. E vocês estão vendo algumas cadeiras vazias, mas acho que o povo não deu conta. Porque nós acabamos com o retiro agora nessa tarde, finalizando com um lindo batismo. Glória a Deus. Glória a Deus. 8 pessoas selaram ali a entrega das suas vidas a Jesus. E tem alguns batizandos hoje. Fique de pé, por favor. Aplauda o Senhor pela vida dos que batizaram hoje. Foi a bênção. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. No próximo domingo de Santa Ceia, o pastor Alan deve estar apresentando os membros, né? Novos membros que são batizados hoje. E foram dias preciosos, onde a presença do Senhor esteve ali conosco, ministrações profundas que falou ao nosso coração, e o Senhor reafirmando, né, o nosso chamado para o qual nós somos designados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro recado, pode falar? Isso. Dia 17 de maio nós teremos uma feijoada deliciosa. Quem comprou a feijoada anterior? Estava uma delícia, não estava bem temperada, caprichada. Se você tem uma reclamação para fazer, pode procurar a Su, que ela vai ajustar, né, Su? Aqui a gente aqui é qualidade total. Então, é importante que você compre uma feijoada. Se você comprar e sua família já vai 5. Se você tem uns amigos, familiares, mãe, não cozinha hoje não, nós vamos comer uma feijoada. Para que isso? Para abençoar o ministério, né? Então nós temos investimentos, nós temos desafios. Então esse propósito da feijoada é para abençoar.
Então nós contamos com vocês, para vocês pegarem o ticket, pode procurar a Su, que ela já vai dar para você vender antecipadamente. Então dia 17 de maio, a feijoada, sábado, você pode buscar aqui na igreja e levar. Então você pode comprar e já levar para as pessoas que você vendeu, para nos ajudar e nos abençoar com isso, amém? O próximo recado é de homem para homem. Forte, hein? Vai ser um negócio assim. Vai ser o apóstolo Jefferson dos legendários A Forja. Então vai ser dia 15 de abril, é isso? 19. Eu tô sem óculos, então um negócio laranja ali, mas não tô cheio. Tudo bem, dia 19 de abril, às 19h30. Cadê os homens dessa igreja? Muito bem. Eu vou falar de novo. Cadê os homens da igreja? Ó, agora ficou mais bonito. De homem para homem, eu quero saber se vocês vão estar aqui. Mulheres, enviem os seus homens, amém? Nossa, o amém foi fraco. Mulheres, enviem os seus homens, amém? Qual é a data? 19 de março, às 19h30. Não sei que dia que vai dar. Gente, 19 de abril, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então tá, próximo recado. Qualquer dúvida, procura o pastor Alan, tá? Próximo recado, tem mais um? Eu quero que você ouça esse recado rapidinho. Volta, por favor, o vídeo e aumenta o som. O som tá baixo. Qual é o valor? Quanto é o valor? Tem como voltar o vídeo e aumentar o som, Eric? Não é possível? Então tá, deixa eu falar. Encontro de casais, dias 2 e 3 de maio. Então tá pertinho aí, 2 e 3 de maio. Esse pastor, ele é indicação da equipe do pastor Cláudio Duarte, Fala, né? minha família, pastor Elvis Breve passando por aqui para te fazer um convite muito especial. Fala, minha família, pastor Elvis Breve passando por aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 2 e 3 de maio, 19h30, no Clube AABB em Montes Claros. Um encontro de casais Somos Um. Você vai levar o seu cônjuge para esse encontro, porque vai ser extraordinário. Chama pelo menos todos os casais da cidade, vamos impactar esse lugar. Faça a sua inscrição aqui embaixo e eu te vejo lá. Jesus tem uma palavra para tua casa, para o teu casamento. Tamo junto, pelo rei, pelo reino, paz. Amém? Então, casais casados estão convidados para participar do encontro de casais 2 e 3. Você pode convidar um casal amigo para estar ali. É um investimento de R$120. Então, são 2 dias de ministração. Isso é investimento, tá? Não é uma programação qualquer. Então, vai nos trazer a memória, aquilo que precisa ser ajustado, alinhado. Então, invista em seu casamento, viu, John? Vai lá, faça a sua inscrição, troca o dia de aula e leva a sua esposa lá, ó. Ela vai gostar. Amém? Pastor? Então vou aproveitar que eu estou aqui. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? A segunda vez? Hoje não, né? Amém. Deus tem? Primeira vez? Cadê? Não, né? Não. Já são de casa. Vou para você. Se são de casa, fica melhor, né? Graça e paz. Boa noite. Eu, sinceramente, achei que era a primeira vez. Mas fica à vontade. E é um prazer estar aqui juntos, para a gente alimentar um pouco da palavra. O pastor Arcanjo, pelo Espírito, já começou a falar o que a palavra vem motivando a gente nesses dias. Nós estávamos no retiro com esse tema, né? Designados, projetados, formados para isso, para viver o Evangelho e vivendo o Evangelho, contagiando outras pessoas. É isso que é a função, é isso que é nossa missão. Eu não sei nem se seria missão, porque é um prazer viver e viver em Cristo melhor ainda. A vida por si só já é muito bela, mas com Cristo ela torna cada vez melhor
É isso que nós precisamos, é compreender para usufruir mais do dia a dia. Amém? Vamos lá, direto na palavra. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Antes de ler, eu quero só fazer um pré-anúncio desse texto. Ele é muito claro, porque o Senhor, Ele tem justamente esse prazer, que como cada um de nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Salmo 139 fala muito isso, e que o Senhor conhece cada um na sua particularidade, e Ele libera uma palavra para uma multidão, mas de forma que alcança individualmente a cada um, e a cada um a mesma palavra que é liberada, ela alcança o coração de uma pessoa de forma individual. Só o Senhor para fazer uma coisa dessa, só o Senhor para dar uma demonstração de amor tão poderoso assim. E o Senhor, Ele faz, justamente nesse texto que a gente vai ler, você vai ver que Ele fala, anunciando o Evangelho, dizendo sobre o Evangelho, ensinando, mas muitos entendiam de uma forma, outro de outro jeito, e Ele vai perguntar, o que que eles veem, o que que eles ouvem, como é que eles pensam, como é que conhecem Jesus. Nos dias de hoje tem cada pessoas que conhecem Jesus, e nós temos uma variedade de crença, e todas elas originárias da Bíblia. Às vezes textos isolados servem de pretexto para heresia, e aí pega daquela linha e começa a discorrer, mas tem um princípio, porém muitas vezes só para fazer o que eles pretendem. Falo porque eu estive com uma pessoa e ela me falando sobre a crença dela, e tudo é embasado na Bíblia, vivendo o Espiritismo. E aí você vê justamente totalmente isso fundamentado, o ponto de partida é a Bíblia, mas a questão é que eu vou querer falar muito bem sobre o Cristo, Jesus, o Cristo. Isso por si só já anula, já clareia muito bem o sentido da nossa fé, porque senão muita gente fica perdido, com o coração bom, com a alma carente, sedenta e desejosa de manifestar amor, mas sem princípios e fundamentos da palavra de verdade, na verdadeira verdade. Amém? Então nós vamos ver lá em Mateus 16, do versículo 13 até o 20, fala justamente aqui: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai Santo, é a tua palavra, na simplicidade do seu amigo e filho aqui está para anunciar a tua palavra. Concordo com o Senhor e aceito a tua vontade, na verdade me submeto à tua vontade, mas sobre a tua palavra quero me mover, porque ela é meu fundamento para a vida e principalmente para a edificação da tua igreja. Assim coopera comigo, em nome de Jesus. Amém.
Amados, é justamente isso que me chamou muita atenção. Me chama muita atenção essa questão de Jesus querer saber o que os outros pensavam sobre ele, como entendia sobre ele. Porque o interesse de Jesus é porque o que os outros pensam a respeito de Jesus não mudaria quem ele era. Mas eu vejo tanto amor nisso, pastor Arcanjo, porque não é ele simplesmente imbuir de quem ele é e não importar com os outros. Muitos de nós tem hora que a gente faz isso. Eu sou eu sei que eu sou e não me importo com os outros. Mas Jesus, como nele está a vida, ele falou assim, é muito interessante que eles compreendam quem eu sou. Porque não é que vai mudar a minha identidade, Rafa. É porque é o benefício para quem entende. É o benefício para quem entende. E nisso, quando ele pergunta, aí eles estão dando resposta, como nós vimos. Dizem que o Senhor é o Elias, diz que o Senhor é isso, ou um dos profetas. Tá, ok. Eles ouvem, não entenderam. Isso já tinha sido anunciado que eu viria. Isaías já tinha falado do Messias. O povo de Israel já esperava esse resgate do povo, da libertação de Israel. Já era anunciado a terra prometida. Todos eles, ao sair do Egito, saíram já em direção à terra prometida. Mas não somente a terra geográfica, mas o reino de Deus que era anunciado. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo muito sobre o reino de Deus, ouvindo sobre Jesus, muitos não compreendiam. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é nada diferente. Mas Jesus, querendo se importar e importando-se com eles, mas volta para os discípulos que já estavam caminhando com ele. E justamente pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É isso que eu fico tão impressionado, John. Porque além de falar para a multidão, mas ele fala individualmente com cada um. Lá no retiro, lá no acampamento, eu estava lá e eu falei assim: como pode um Deus tão poderoso ouvir a minha voz, ouvir o meu pensar? Mas mais do que ouvir, eu vou falar mais sobre ouvir, mas é justamente esse ouvir com interesse. Ouvir com essa atenção, ouvir com essa dedicação de querer fazer algo para me beneficiar. Eu não sei se você compreende assim. Eu não sei se você tem experiência nesse sentido. Eu não sei se você lembra do que Deus já fez por você. Mas eu não me esqueço. Eu não me esqueço das pequenas coisas. Eu não esqueço de um dia que eu saí daqui de Montes Claros, indo para Brasília de Minas, uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. E ao ir na estrada, eu desejei tomar uma limonada, na estrada. E quando eu chego na casa da minha sogra, na casa da minha mãe normalmente tem suco. Nem que seja do dia anterior, mas tem. Mas eu cheguei e tinha uma limonada geladinha, naquele sabor. Eu não esqueço disso. Eu não esqueço, e eu falo de coisas simples, porque são coisas simples que você vê a grandeza de Deus. Pessoas querem mostrar coisas grandes para mostrar um Deus todo poderoso. O Deus é tão poderoso que Ele se importa com coisas simples. É isso que eu quero que você compreende. Quando nós nos perdemos com coisas grandes, com coisas que desejamos, coisas grandes, e deixamos o mais precioso de fora, o mais precioso de lado, que é o verdadeiro amor. Muitas vezes nós deixamos de manifestar o verdadeiro amor, mesmo amando e amamos bem, mas deixamos de manifestar. E Cristo, quando Jesus Cristo faz essas perguntas, Ele está falando, exatamente manifestando esse amor verdadeiro. E vocês? Quem dizem que eu sou? Você me conhece? Você sabe qual foi o propósito? Você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que eu estou aqui?
Quando está falando ali Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o separado de Deus. Mas separado para quê? Para resgatar aquilo que havia se perdido. Separado para pagar o alto preço. Você sabe quando você separa, igual na gincana ali, tinha algumas provas, você pega o melhor. Você pega os melhores jogadores para aquele tipo de desafio e coloca ali, porque você quer ganhar. Então Jesus, quando fala separado, é porque Jesus era o melhor que tinha, é o único que poderia sentar ali e para enfrentar aquela adversidade, aquela prova. Ele era o único que poderia verdadeiramente aplacar, eliminar o poder do pecado. Porque nós sabemos que o homem foi criado no Senhor, e quando foi criado, foi falado, é muito bom. A nossa origem, por isso que quando é para nós voltarmos à origem, é a origem de quando ele olhou e agradou tanto e disse, é muito bom. Você sabe quando você come alguma coisa, quando você ganha um presente, fala assim, é muito bom. Como que é a sua expressão corporal? Como que é o seu semblante? É isso que o Senhor está querendo. O Senhor está querendo voltar a se alegrar, para que nós voltamos à origem de sermos verdadeiramente homens. E Ele fala assim, é muito bom. Mas isso durante um tempo nós sabemos que pecamos, que o Adão pecou e nisso veio a queda. E tudo isso manifesta, passa-se anos e milhares. E Jesus manifesta na terra, porque o salário do pecado. Então, se o homem no pecado, a única coisa que restava seria a morte. E ele veio para dar vida e vida em abundância. E ainda veio para quebrar mais um paradigma. E é bom porque na igreja aqui está cheio de médicos e outros aspirantes a essa profissão. Que ele vê assim, aquele que crê em mim, ainda que morto, você consegue entender isso quando ele diz, ó morte, onde estão os teus aguilhões? Porque nem a morte pode parar aquele que crê no Senhor Jesus. E muitas vezes nós ficamos preocupados com a morte. E nós ficamos preocupados, nessa carne enfrentaremos enfermidades. Alguns uma alergiazinha, outros uma coisa um pouco mais... Mas é uma enfermidade. E nós pegamos um texto bíblico de Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. E isso muitas vezes causa um pânico para o cristão. Como se não tivesse enfermidade. Como se o fato de ele estar enfrentando uma enfermidade, porque seja ela na carne ou na mente, onde for, ele não se vê como filho. Eu espero falar sobre isso aqui na frente. E nisso nos tira da centralidade da verdade, que é, ainda que morto viverá. Se a palavra de Deus diz em João, 8,36, acho que fala sobre isso, a ele que crê em mim, ainda que morto viverá. Então como que é que eu vou morrer? Como que vai cumprir meus anos de vida? Com 70 e 80 anos, que é o que o Salmo fala. Qual que é a dificuldade se eu morrer enfermo, ou se eu morrer de velhice, ou de atropelado, ou o avião caiu? Mas só o fato de eu crer, que ainda que morto, eu viverei. Onde é, ó morte, onde é que está o teu aguilhão, morte? É isso que Cristo fala. E aí, de cara, meu querido, minha querida, já libera na minha mente muitas possibilidades de enfermidade. Porque nós sabemos que muitas das nossas enfermidades são psíquicas.
Muito câncer é problema da mente. Muitas situações é totalmente por causa de não ter uma mente saudável. E a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, aquele que tem em Cristo, tem uma nova mente. Ele recebe a mente de Cristo. E a mente de Cristo eu venço a dificuldade, e independente de eu ter que passar isso. E o próprio Cristo morre e ressuscita. Então isso só por si só já nos liberta de tantos fardos e de tantos pesos, que a gente começa a viver uma vida de plenitude. Infelizmente ou felizmente, porque cada pregação tem apropriação para o próprio tempo, e porque associava muito a plenitude de vida como bolso cheio, conta alta. Na época do pastor Arcanjo era cheque ouro, hoje nem fala mais nisso. Tem que falar o senhor, né, pastor? Não vou falar que eu sou mais velho que o senhor, não. Então assim, e associa com isso. Foi em 1929 que teve a questão econômica nos Estados Unidos, a Grande Depressão. 1929, o mundo estava na economia em alta. E o que aconteceu? Deu um problema econômico. E o que aconteceu? Muitos suicídios. Nação poderosa financeiramente, mas na verdade o poder está na fé. O poder está em estar em Cristo Jesus. O poder do ser humano só é quando ele está em Cristo Jesus, não é a conta bancária. Por isso que aquela viúva chega e coloca uma moeda e diz: minha oferta. Entende como nesse momento agora ela dá de inteireza de coração, ela dá de inteiramente generosa, ela totalmente, porque ela dá do que ela tem. Olha que poder, o poder de vencer até mesmo a dificuldade, assim como aquela viúva que só tinha a farinha e o azeite, e ela pega e fala assim: não, mas se eu fizer, vai fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas o cristão é generoso, e por saber o poder da fé, ela serve primeiro o profeta. A viúva pega e oferta no gasofilácio, sabendo o que ela estava fazendo, porque ela tinha consciência da verdadeira fé, e o embasamento da fé dela. Tem muita gente que oferta na casa do Senhor sem saber o que está ofertando e por que está ofertando. Eu estava comentando que eu estou na igreja desde a época que a gente estava no Geraldo Ataíde, do lado de lá. Tinha uma pessoa que chegava todo dia na igreja, todos os domingos, e ele não entrava, ele não aceitava, ele não ouvia o culto, mas ele levava o dízimo. E era da banda, e tinha uma banda. Ele cumpriu o princípio. Entenda isso. Ele recebia o retorno do dízimo e da oferta, porque quando você coloca o dízimo e a oferta, ele tem o poder de multiplicação e de proteção das finanças, mas ele não andava sobre a palavra. Isso eu estou falando justamente para embasar o que eu falei no início. Tem pessoas que pegam a palavra, usa ela, mas não anda sobre ela. A palavra, mais do que termos o retorno aqui, é uma garantia de porta aberta dos céus abertos sobre nossas vidas. É justamente isso que Jesus fala assim: e vocês? O que vocês falam de mim? O que vocês me entendem como? Volta no texto, por favor. Mateus 16. Mateus 16. Vá mais para frente. Mais para frente, Belinha. Acho que é no 17, né? Jesus afirmou, vamos, isso. Um pouquinho antes.
Mais para frente. Indo Jesus, não, no 15, 16. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Pronto. Meu amigo, minha amiga, feliz é você. Feliz é você, Simão Barjonas, por você ter recebido, e você sabe a sequência do texto, por você ter recebido a revelação. Porque não foi carne nem sangue que te ensinou isso. Porque carne e sangue, o próprio Cristo em carne e sangue estava falando e anunciando, e as pessoas não reconheciam Ele como Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o Espírito Santo revela a Simão Barjonas, e ele fala: bem-aventurado, feliz é você que recebeu essa revelação. E aqui eu começo a ministrar. Gente, talvez você já está lá na frente dessa ministração, mas eu preciso falar. Porque revelação, o que é revelar? Revelar é tornar algo conhecido ou visível. Revelação é como se fosse uma ponte no meio do mar. Revelação é como se fosse um oásis no meio do deserto. Revelação é a segurança que tanto precisamos. E no versículo 17 fala justamente isso: feliz é você que recebeu a revelação, e não foi de carne nem de sangue, mas do Espírito Santo. O que eu estou querendo chamar a sua atenção para tempo de intimidade e comunhão com o Senhor, para buscar a revelação. E eu tenho certeza que aqui nessa igreja, só esse público que está aqui, muitos de nós já temos revelação do que precisamos fazer, do que temos que fazer e para onde andarmos. E é tão interessante, Rafa, que quando a gente tem aquela convicção, é uma convicção tão firme dentro da gente, que ainda que a esposa fala assim: não, isso não vai dar certo, ainda que seus familiares falam assim: não, mas aquilo dentro de você, pastor Paulo Ivan, é tão seguro, Rafa, que você fala assim: é aqui mesmo, eu sei que está todo mundo contra, mas só que o Senhor é que me revelou, porque não foi carne nem sangue, foi o Espírito do Senhor. E quando Simão está ali, Simão ainda não tinha convertido, eu ainda vou falar nisso novamente, mas justamente nós que já estamos aqui voluntariamente para ouvir a palavra do Senhor, nós queremos uma revelação do Senhor para mim e para você. Você está aqui procurando uma revelação para você. Você está querendo aqui uma direção do Senhor sobre você. Você está querendo aqui uma confirmação que Deus fala assim: é isso mesmo, pode seguir, porque eu estou contigo, não temas. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou contigo. É isso que nós estamos no mundo inseguro. Assim como estava lá, muitos não conheciam o Senhor. O mundo de hoje muitas vezes faz propositadamente de querer ignorar o Senhor, porque ao reconhecer o Senhor, nós precisamos nos humilhar. Eu não vou fazer de pirraça com você não, viu, João? Mas depois você pode preparar aquela musiquinha para se humilhar, porque é isso que nós precisamos. Muitas vezes nós temos muito receio. Nós temos muito receio do adversário. E o adversário, Satanás, ele não é meu adversário. Ele não é meu adversário. Ele é adversário do Senhor. Porque quando ele vem contra a minha vida, ele está vindo contra quem foi designado, projetado pelo Senhor. E quem me enviou nessa terra foi o Senhor. Então se ele vem contra mim, é contra o Senhor. É contra o Senhor que ele vem, contra a minha vida, contra a tua vida. É por isso que o Senhor fala: eu tenho você como menina dos meus olhos. Eu te escolhi, eu te chamei como meu filho, eu te chamei como minha filha. E o que é meu, o maligno não toca. E o que o maligno muitas vezes está acontecendo, mas vai contra o Senhor. Essa batalha não é minha. Essa batalha não é minha. Mas tem uma batalha que é minha.
Tem batalhas que não são minhas, mas tem batalha que é minha. E é justamente isso, Ju. É justamente isso que eu preciso lutar contra a minha vida. Tem jeito de sair? Eu preciso lutar contra essa minha arrogância, essa prepotência, esse orgulho. Eu preciso, porque durante muito tempo a gente é ensinado a ser campeão, a ser vencedor. A gente tem que estar para cima. A gente não pode estar somente na situação. A gente tem que estar por cima. Eu não vi essa viúva chegando com uma oferta, achando-se que ela era. É tanto que quem deu a fazenda, falou assim, como? Tem gente que deu fazenda. Oxe, nem a carteira está aqui. Imagina uma pessoa que tem 10 fazendas. Imagina uma pessoa que só tem uma oferta. Senhor, eu sei que eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. Me ajuda na minha pequenez. Muitas vezes nós fazemos de tudo e nos postamos como se fossem os melhores. E esquecemos que somos como Simão Barjonas. Se não fosse a revelação do Espírito Santo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui nessa preciosidade que é no altar, ministrando uma palavra que gera vida e vida para a eternidade. E nós precisamos de vencer essa luta. Essa batalha é minha e é sua. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, isso é eu e você. Sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me essa batalha é minha e sua, de vencer o nosso orgulho, esse conhecimento que a gente acha que é um grande conhecimento, e a palavra de Deus fala que é loucura, e é loucura de fato, porque deixamos o mais precioso
para nos sustentar nos nossos artelhos, para nos sustentar dentro da minha convicção ou da minha ignorância, mas não vejo como ignorância, porque existe uma questão de orgulho em mim, em nós, porque o Senhor, e Ele está trazendo nesses tempos. Teve uma ministração, uma das ministrações poderosíssimas lá que a pastora Cíntia falou, sobre arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos e arrependimento. E arrependimento, primeiro ter um convencimento do que eu estou fazendo de errado. Eu tenho que cair em mim mesmo, em si, para eu começar a tomar uma atitude de confessar e depois de ressarcir. Deu uma vontade de caminhar para o final da mensagem e pular uma etapa aqui. A pastora Cíntia deve estar doida para fazer o apelo. Mas sinta isso mesmo. Sinta isso mesmo. O que eu preciso? Cair em mim e saber que Jesus é o Cristo, é enviado por Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecer isso. E agora eu preciso confessar. Eu reconheço, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas agora eu preciso ressarcir. Mas como eu vou ressarcir, pastora Cíntia? Como que eu vou ressarcir? Como que eu vou ressarcir o Senhor, pastora Denise? Vamos lá para Provérbios 23, 26. Projeta, por favor. É justamente quando o Senhor te chama de filho, Rafa. E aí agora Ele está falando: meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que seus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu gosto da outra versão, da nova versão, NVI. Filho meu, dá-me teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. A vida está aonde? Aonde é que está a vida do ser humano? No coração. Porque do coração é que procedem todas as fontes de vida. E Ele está pedindo: entrega-me a tua vida, entrega-me o teu coração. Chega de querer viver do seu jeito. Chega de querer viver da sua maneira, Ramon. Não que você tenha vivido assim, é porque eu expressei seu nome. Chega de querer viver da sua forma. Observa os meus caminhos, eu quero te ensinar. Eu tenho prazer em te ajudar. Eu quero ver você triunfando, Paulo. Eu fiz você para isso. O pai fica muito feliz com o filho, com a vitória do filho. Tanto é que o Deus Pai, Ele fala assim: beija o filho e beija a minha face. Quem acolhe o filho da gente, quando alguém acolhe Elisa, como é que é, pastor Juniel? Você fala assim: há uma satisfação no coração do pai. Acolhe o filho, acolhe a Jesus o Cristo. Por que isso? Para que eu e você, outra ministração, outra parte da ministração que foi lá, porque nós fomos feitos antes da fundação do mundo, e que em nós,
quando Cristo morre e ressuscita e assunta aos céus, Ele já deu aos homens, dons. Existem dons em você, em cada um aqui nessa noite. Não é só os que estão aqui aí em cima, não. Não é só os que estão nessa plataforma. Não só é aqueles que fazem parte do corpo eclesiástico, não. Existe dom em você. Existe dom em cada um. E o Senhor está querendo que essa manifestação dos dons que tem em você, os dons de Cristo que há em você, se manifeste. Porque é só assim que o que o pastor Arcanjo falou, até que o último ímpio se converta, é só assim que vai ter a plenitude de Cristo na face da terra. É quando Cristo manifesta através do seu dom, e é sobre nós. E aí você vai ver o corpo de Cristo manifestando na terra. O corpo de Cristo não está em mim. Eu sou parte do corpo de Cristo. E nós todos trazemos a plenitude da graça de Cristo sobre a face da terra. Nós precisamos de você. Tem uns que têm se dedicado mais, até mesmo por ser apóstolo. Outros como evangelista, o pastor Arcanjo mencionou. Mas e você? Eu estou precisando de você. Cristo está querendo que você manifeste o dom que Ele te deu. E é isso que eu quero orar nessa noite, para que venha essa revelação do Espírito, porque a revelação do Espírito para você é que vai ser a sua estrutura para caminhar e passar pelo vale da sombra da morte, e se passar pelo fogo, não te queimará, e se as águas subirem, elas não te submergirão, porque você está agora andando sobre a palavra de Deus. Ele te escolheu. Não adianta achar, alguns aqui podem pensar que alguns são melhores do que outros. Cada um flui no dom que é dado. Cada um flui no dom que é dado. Aqui exemplificando, aqui fica um corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não é só essa, é todos, em toda a face da terra. E aí nós andaremos, nos moveremos como filho que gosta de fazer as mesmas gracinhas que o pai. Agora eu estou falando do Gael. A mesma receptividade que o pai tem. Estou falando do filho de Rafa, só para contextualizar, para não confundir a cabeça. A mesma vontade do pai em ter entregado o filho, e o filho nos dá esse dom, e o filho que faz o que agrada ao pai. Como que foi no batismo de Jesus, quando Jesus fala: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vamos fazer o rosto do pai feliz. Tem filhos? Agora é o caminho para fechar. Tem filhos? Tem gente aqui que, não, acho que essa turma aqui não tem mais que 5 filhos não. Não tem ninguém aqui que tem mais que 5 filhos não, tem? Eu tenho 3. Que a minha avó teve 12. Então, e parece que os filhos têm mania: a mãe gosta mais de fulano, o pai gosta mais de fulano. Não tem isso não. Realmente hoje eu compreendo que não tem. Só que tem filhos que agradam ao pai. Tem filhos que agradam ao pai. E filhos que agradam ao pai chamam a atenção mais do pai. E o pior de tudo,
por que que os outros não estão agradando? Amém? Vamos ficar de pé. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tempo de voltar para casa. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Segurar vocês um pouquinho. O bom do pastor Roberto é que ele tem uma liberdade muito grande com Deus. E a gente conversou um pouquinho só ali na porta antes dele começar a ministração. E aí ele pregando aqui, eu falei: Deus, qual o sentido da mensagem do pastor Roberto? Aí o Senhor falou: vai lá e fala com ele. Lá em Lucas 3:23, se os irmãos lá a Belinha que está lá, né? Nós vamos mexer com alguns rapazes aqui agora. Lucas 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Algumas versões falam assim, olha, como é sabido, Jesus, filho de José, tinha por volta de 29,5 para 30 anos. Vocês sabiam que Pedro é 1 ano mais velho que Jesus, aproximadamente. Então, se Jesus começou o seu ministério com 29,5, Pedro estava com 30 anos. Jesus concluiu seu ministério com 33 anos. Pedro era um homem de 33 para 34 anos. Então eu queria provocar rapazes, homens de 29 anos e meio até 34 anos que está aqui, vem aqui na frente. Tem homens, rapaz, ó, entre 29,5 e 34 anos. Tem mais alguém? Só Rafa? Tem mais gente, eu tenho certeza. Você tem quantos, Ramon? Hã?
Cara de novinho, né? O nome de Pedro, sabia? O nome de Pedro era Simão. E Jesus então, lá em João 1,42, vai falar assim, olha, Jesus vira para Pedro e fala com ele, porque você falou, né, que Jesus falou assim, olha, quem te revelou foi Deus, por isso tu és Pedro. Projeta João 1,42. João 1,42 vai dizer assim. Estou esperando a Belinha achar o texto. Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. E o levou a Jesus, o irmão dele, né? E o levou a Jesus, e quando Jesus olhou para ele, olhou para quem? Para Simão, e disse, tu és Simão. Você lembra que você falou assim, olha, Simão, filho de Bar-Jonas? Como é que chamava o nome do pai de João? Como é que chamava o nome do pai de Pedro? Jonas ou João. Então nós já aprendemos outra coisa, né? Tu serás chamado Cefas. Sabe o que significa Cefas? Significa rocha, pedra. Por isso Pedro. Por que Deus está falando isso? Aí chamou vocês dois aqui. Tem mais pessoas na igreja que estão nessa faixa etária? Deus começou o reino, a obra, a igreja, com rapazes assim. Todo mundo fica pensando em Pedro como um velho, barbudo, né? Quem disse que para estar aqui na frente, para ser pastores, precisa estar velho? Quem disse que tem que esperar ficar maduro para começar? O tempo, Rafa, é agora. O chamado de Deus é para que se levante uma geração, Gabriel, de pessoas que tenham uma coragem de Pedro, de chegar diante do mestre e falar assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus levante lábios nesta noite, nesta igreja, neste ministério, lábios que sejam corajosos, audaciosos para dizer, eu prego em nome de Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus tem chamado rapazes nessa geração para serem Pedros, para serem filhos de João, filhos de Jonas, pessoas que estejam dispostas. A tradição histórica fala que Jesus foi crucificado no ano 33, 34. Pedro teve um tempo de viver mais o seu ministério. Ele morreu por volta do ano 67, portanto, em torno de 67, 68 anos. As igrejas têm sido conduzidas por pastores que estão ficando velhos e cansados. Precisa levantar uma nova geração, Gabriel. Precisa levantar uma nova geração, gêmeos. Precisa levantar uma geração, pastor Junel, de pessoas que estejam dispostas a assumir e dar a cara a tapa como Pedro. Pedro foi aquele que chorou amargamente. Não há mais choros de amargura nas conversões de hoje em dia. Eu não sei o que está acontecendo, pastor Roberto, mas a mensagem de Deus não está mais entrando, tocando na profundidade, Jocely, dos corações dos homens, a ponto deles se prostrarem no chão e chorar. O que Deus precisará fazer na nossa geração para que desperte novos Pedro, André, João? Queridos, Jesus olhou para uma multidão na redondeza do mar da Galileia e viu ali rapazes como esses, e enxergou neles um potencial. Rapazes como esses que nós estamos vendo aqui na igreja. Jesus olhou para eles e muitas pessoas diriam assim, seus pais, suas mães, ele já era casado, portanto suas esposas, irmãos, irmãs, e diria assim, não, isso aí está muito novo, não sabe, não é capaz. Jesus olhou para eles e falou, vocês não sabem o que estou enxergando em vocês amanhã. A ponto de eles entregarem a sua própria vida, abrir mão de tudo, por causa do reino, por causa do amor de Deus. Eu quero orar por vocês dois que vieram, e chamar mais alguns moços. Hoje é dia dos rapazes, hoje é dia dos Pedros. Vem mais os rapazes, todos do sexo masculino aí, os rapazes.
Venham todos. Venham, rapazes. Isso, Rafa. Seja corajoso. Eita glória. Tem mais alguns aqui na frente, né? A Cíntia está dando aqui a dica, ó, os adolescentes. Podem vir, podem vir. Meu Deus. Vocês foram designados. Vocês foram chamados. Vocês foram escolhidos. Deus começa a trabalhar na vida dessas jovens, desses moços, no nome de Jesus. Toma posse deles. Se apodera, Senhor, agora de cada uma dessas vidas, no nome de Jesus. Oh Senhor, faça a tua obra, o teu reino engrandecido sobre a terra. Encha os corações, Senhor, do amor pela obra, no nome de Jesus. Ministra sobre eles nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que se levante a geração de Pedro, de André, de João, de Bartolomeu. Oh Deus, em nome de Jesus, que se manifeste nesse tempo. Oh Deus, homens corajosos, que não desembanhem espadas para guerrear sangue, mas que levante, a Deus, em nome de Jesus, com as suas gargantas cheias da palavra, com o som do Senhor sobre eles. Toca, Senhor, faça-os corajosos, Senhor, homens, rapazes valentes como Pedro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera sobre eles nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Roberto, te devolvo aqui. Deus libere sobre cada um de vocês nessa noite uma unção dobrada, em nome de Jesus. Igreja, aplauda aquele que está no trono. Aleluia. E em nome de Jesus, haverá revelação do Espírito Santo sobre esses homens, sobre a igreja, porque o Senhor é que é interessado. Dê lugar ao Senhor. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Mesmo você que está visitando pela terceira vez, mas coloque a mão no seu coração. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer te revelar. E quando Jesus, antes de morrer, ele falou que iria subir aos céus, mas que não nos deixaria órfãos. Não estamos órfãos. O Espírito Santo está sobre nós. Espírito Santo, o Senhor que conhece o coração e as profundezas do conhecimento do grande El Shaddai, traz até a nós a porção que cabe a cada um, e traz a revelação da palavra que tem sobre a vida de cada um, e renova a esperança, renova a força, a determinação. Traz, Senhor, do teu Espírito, assim como quando o Espírito apossava de Sansão, Sansão era forte o suficiente para vencer os filisteus. E assim sobre a tua igreja, eu ministro o Espírito Santo sobre a sua vida, te fortalecendo nesse dia, para esse tempo, em nome de Jesus. Santo Espírito, que a doce consolação seja no nosso interior, no mais profundo das nossas entranhas. Coloca em ordem esses pensamentos e sentimentos, para que nós possamos ter a clareza de te conhecê-lo e vê-lo face a face. Contamos com a tua companhia hoje e durante toda a semana, e até que o Senhor venha. Nós te desejamos e te louvamos em nome de Jesus. Louve ao Senhor, Ele é digno. Aleluia. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Abraça seu irmão. Descansar. Abraça seu irmão que está ao seu lado e vamos em paz. Eu vou